Amados, no Evangelho de João, capítulo 7, e no verso 37, está escrito assim a palavra poderosa de Deus. Diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, ele falou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E você diz amém e glória a Deus. Aleluia, glória seja dada a Deus. Jesus é bom, glória seja dada a Deus. Amada igreja, quando nós lemos o Evangelho de João no capítulo 7, nós vamos ver Jesus na Galileia, e Jesus estava ali na Galileia, e os seus irmãos falaram para Jesus para que ele fosse a Jerusalém, porque ele precisava, se alguém quer ser visto e reconhecido, precisava aparecer. E era justamente na festa dos tabernáculos, que durava 7 dias. Então Jesus falou para os seus irmãos, porque na verdade os seus irmãos ainda não estavam crendo. Então Jesus fala com eles e diz: vão vocês até lá, vão para a festa, porque eu ficarei aqui. A palavra de Deus diz que Jesus no versículo, ele diz aqui no versículo, que ele diz, no versículo 8, subi vós à festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo dito isto, ele ficou na Galileia. Então os irmãos foram, mas a palavra de Deus no capítulo 7 fala que Jesus foi para a festa e ele estava de forma que ninguém percebia se ele estava ali, ele foi para a festa e ele chega no meio da festa, e no meio da festa Jesus, ele começa a ensinar no templo, na festa dos tabernáculos, lá no versículo 10 em diante. Então a palavra de Deus mostra que alguns judeus já queriam e maquinavam matar Jesus. Queriam matar Jesus. E isso era ouvido. Mas Jesus, quando chega para eles, fala justamente sobre isso, no versículo 19. Ele diz: não vos deu Moisés a lei, falando para eles, e nenhum de vós observa a lei. Já começou dizendo a eles, Jesus está falando: por que procurais matar-me? E eles se enfureceram, não gostaram. No versículo 20, uma multidão que estava sem saber, porque isso era no oculto, com aqueles homens que maquinavam contra Jesus. E a multidão diz o que para ele? Respondeu a multidão e disse: tens demônio? Quem procura matar-te?
Isso Jesus ouviu. Mas lá no versículo 25, alguém que ouviu e que conhecia e sabia, ele diz: então alguns de Jerusalém diziam, alguns, não é este o que procuram matar? Havia uma situação, Jesus não era o tempo dele ainda, ele falou para os seus irmãos. Então Jesus começa a pregoar a palavra, e isto incomodou muito, estava incomodando demais, porque a palavra precisa ser falada, e ele estava falando para todos ouvirem acerca da palavra. E no último dia, o grande dia da festa, no 7º dia, Jesus pôs-se em pé, clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Aleluia! Rios de águas vivas. Meu amado, quando alguém tem um encontro com Jesus e verdadeiramente tem um encontro e realmente se entrega totalmente ao Rei da Glória, ele tem a sua vida transformada. Ele já não é a velha criatura, mas ele é uma nova criatura, criada pelo Senhor, na palavra e vivendo a palavra. Para quê? Para fazer o que é agradável a Deus. E quem tem Jesus, a gente só vai e conhece uma pessoa que tem realmente Jesus quando esta pessoa, ela é reconhecida pelo que ela fala, é pelo seu falar. Porque Deus, o Senhor, nos chamou para pregar a palavra, falar a palavra, e a palavra de vida do Evangelho da salvação de Cristo tem que ser falada. Tudo em nós tem que mostrar, e todos que estão de fora têm que ver algo diferente dentro de cada um de nós, quando nós falamos o que é necessário falar para o bem daquele que nos chamou, que é Jesus. Ou seja, nós não podemos falar de qualquer maneira e sair aí falando e agradando a homens e desagradando a Deus. Por isso, temos que tomar cuidado de toda palavra torpe, porque tudo que nós falamos, vamos dar conta ao Senhor. Aleluia! E a Bíblia diz que o que amaldiçoa o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai dela. Então, em João, quando nós vemos 7,38, aprendemos que quem tem um encontro com Deus verdadeiro, com Jesus ressurreto, passa a ter na sua vida rios de águas vivas saindo do seu interior. Não é, irmãos, admissível que uma pessoa que se diz que é de Cristo atacar, ferir, agredir e querer ser, sabe, uma pessoa que vive só para agredir as pessoas com palavras, porque as nossas palavras têm que ser palavras de vida e não de morte. Tem que ser palavras que levanta e não que abate. Não tem que ser palavras, irmãos, que levante aquele que está caído, aquele que está precisando de uma palavra amiga, de uma palavra que venha falar algo que você se sente
bem ao ouvir uma palavra, não a minha, não a sua, não a palavra de homens, mas a palavra de Deus através da minha vida e da tua vida, mostrando a esta pessoa que tem um que ama e que deu a vida por ele e que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para trazer ele das trevas para a sua maravilhosa luz, aquele que levanta o abatido e que transforma o homem. Este é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Aleluia! Então, irmão, nós temos que nos encher da palavra, temos que nos encher das coisas que agradam a Deus, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Está em Lucas capítulo 6, verso 45. Se um homem tem a sua mente, bombardeada todos os dias por noticiário, por coisas da internet, são tantas coisas que estão aí, meu amado, que Deus coloque em nós o capacete da justiça e que nós não venhamos, irmãos, viver e olhando, a lamparina da alma é os olhos, então a lamparina do corpo é os olhos. Então nós temos que entender que nem tudo que nós vemos ou a gente participa, temos que vigiar e dizer: isto é agradável ao Senhor, porque aquilo que nós vemos, assistimos, participamos, que nós lemos, que nós olhamos, isso vai entrando. Então nós temos que estar cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, cheio da vontade de Deus, para falar aquilo que Ele quer que a gente venha falar, aquilo que é palavras de vida e não de morte, porque Ele é aquele que disse: venha a mim, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Beba do quê? Da água da vida. E Ele é o autor da vida, Ele é a água da vida. Aleluia! Glória a Deus! Quantas pessoas, irmãos, só sabem agredir com palavras? Nós temos que vigiar constantemente. Se você não tem uma palavra agradável, cala-te, faz como Isaías, põe guarda na minha boca. Faz como profeta, põe guarda. Quando você abrir a boca, fale coisas boas, fale coisas que venham de acordo com a palavra para aqueles que te cercam. Fale para o seu filho, fale para o seu marido, fale para a sua esposa e diga: tu és a mulher virtuosa que Deus me deu, e mulher sábia que edifica o lar, e eu te amo porque Jesus me deu você. Fale para o teu marido, são palavras, mas tem pessoas, irmão, que só abrem a boca para ferir, para agredir, para botar para baixo, para menosprezar, para ridicularizar, para ver a pessoa cair, ela quer ver a queda, porque isso não vem de Deus, isso é o inimigo. Mas nós somos de Cristo e nós temos o autor da vida, e se nós temos o autor da vida, rios de águas vivas saem do nosso ventre. Aleluia, aleluia, glória seja dada a Deus. Então nós devemos ter palavras brandas e palavras de amor. Provérbios 15, 1, eu quero ler em nome de Jesus. Vamos ler essa palavra de Deus em Provérbios 15, aleluia. Provérbios 15, logo no começo, no versículo 1, e diz: a resposta branda, ou seja, a palavra branda, uma falar com alguém, responder alguma coisa, ela desvia o furor. Mas uma palavra dura, uma palavra, que não vem de Deus, suscita a ira. Porque o nosso Deus nos corrige, mas é na palavra. É na palavra. Se é da palavra, eu digo amém. Baixo a cabeça. Uma ovelha que abaixa, que se prostra. O verdadeiro trigo vai ao chão, mas o joio fica de pé, não quer se entortar, é quebrado. Aleluia. Palavras brandas.
Essas palavras, irmãos, são poderosas para acalmar brigas, dentro de casa, na sua vida, na minha vida, em qualquer lugar. Que Deus te dê palavras sábias de Deus, para responder a todos aqueles que chegam diante de você, para te tirar do eixo, ou para te deixar triste por alguma coisa. Que Deus te dê a palavra branda, de acordo com a palavra, sendo canal de bênção, cheio do Espírito Santo, para falar aquilo que é agradável a Deus, para dizer a palavra de Deus, porque quando você fala, esta palavra pode liberar perdão, sabe? Ela demonstra nosso afeto e amor pelos nossos irmãos, e também parentes, e amigos, e pessoas que nos cercam. Nós temos que ter sabedoria, porque você é servo de Deus, e as pessoas que não entendem isso, falam coisas às vezes sem pensar. O temperamento, a ira entra e ela não consegue controlar. Que nós venhamos, irmão, pedir a Deus sabedoria para nos controlar, para que Ele nos guie nas nossas palavras, para que as pessoas olhem e digam verdadeiramente: ele e ela são servos de Deus e são diferentes. Viu? Ele suportou, ele não revidou, ele ficou calado, porque ele tem a sabedoria do alto, porque dentro dele não sai palavras de morte, mas palavras de vida. E se ele não está preparado para dizer as coisas que são de vida, ele se cala, ele observa, ele fica calado, mas ele não sai da posição de um verdadeiro servo de Cristo. Aleluia! Não adianta, irmão, você sentir algo e não falar, e não dizer o que você está realmente precisando falar para a pessoa, coisas que você, muitas vezes, você tem que falar algo e você retém, que é palavra de vida, palavra branda, palavras que levanta, palavras que vêm e diz: olha, o que você fez por mim, as tuas palavras, obrigado pelo que você me disse. Olha, aquelas palavras que você falou para mim, olha como foi bom. Sabe o que eu estou sentindo, o que você fez por mim? Então você está sentindo algo que é de Deus, fale, abra a boca, porque nós somos, sabe, o corpo de Cristo, nós somos verdadeiros discípulos, e nós temos que falar palavras que traz vida para as muitas pessoas, porque uma palavra branda, uma palavra que precisa ser falada, ela tem que ser dita. Sabe, amado, muitas guerras foram encerradas graças às palavras boas, saídas do coração de líderes, de reis, de generais, que cessaram a guerra por causa da palavra. É necessário falar, é necessário dizer as coisas que são de Deus. Você seja um canal de Deus, e quando Deus te der sabedoria, você vai abrir a boca e falar aquilo que você está cheio. E se você se enche da palavra e se enche do Espírito Santo, rios de águas vivas sairá de dentro de nós e trará vida onde não há vida, porque o Senhor habita em nós. Aleluia! Aleluia! Temos que ter, irmãos, porque nós temos um encontro com Jesus, já encontramos Ele. Nós temos que ter palavras de vida. Em João capítulo 6, verso 68, palavras de vida. Lembra quando Pedro diz: para onde iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida? Para onde eu irei? Para onde eu vou, Senhor? Jesus pergunta, ele diz: para onde eu irei? Só Tu tens as palavras de vida, só Tu és a vida. Então ele diz, ele reconhece que Jesus é a vida. Tudo que Jesus falava era a vida. Tudo que Jesus dizia era para a vida, para trazer uma pessoa.
Um manco, um doente, um que estava batido, um que estava jogado, um que estava esquecido, um que a sociedade já não dava mais nada, aquele que o homem já diz não, a justiça disse não para ele estava esquecido, abandonado, mas a vida chegou, porque ele é a vida espiritual vem, ele traz aquele que estava caído, que não tinha vida, para a verdadeira vida. Quando nós bebemos dessa água, e a água da vida é a palavra de Deus, que você todo dia está, meu irmão, na igreja, ouvindo a palavra, então dentro de você e de mim, tem que sair rios de águas vivas, aleluia. Este tipo de palavra pode trazer alegria ao coração do homem, aleluia. Palavras de ânimo, de coragem, de vida. Uma palavra que as pessoas às vezes estão numa situação, precisando de uma palavra, e vem um, pessimista, vem um que ele não tem palavra de vida, ele está longe de Deus, ele não lê Bíblia, ele não quer saber de Deus, então ele é sempre negativo, ele só vê as coisas pelo lado errado, só as coisas piores, ele não tem palavra para trazer, e fortalecer aquele que já está caído, mas aquele que está cheio, ele fala palavras de vida, ele tem ânimo, e as pessoas olham e dizem, eu preciso falar com aquele homem, porque o que sai dele, ele só fala palavras que ele me coloca para cima, ele não me despreza, ele diz, Jesus me ama, Jesus morreu e ressuscitou por mim, e eu sou alguém que Jesus tem um grande amor, porque ele morreu por toda a humanidade, aleluia, glória seja dada a Deus, glória seja dada a Deus, aleluia. Quando a gente vê, irmão, uma situação dessa, eu passei, irmão, por o momento mais difícil da minha vida, eu passei momentos de perseguição que vocês, irmão, eu já até falei no Encontro dos Homens, é terrível. Eu estava, irmão, numa situação muito difícil, então eu estava tão abatido, queria ir embora, abandonar tudo, eu precisava de algo. Então um amigo que ele estava, eu vi a perna dele, estava inchada, tinha que operar, era várias coisas, mas o Senhor curou ele, e ele foi na minha casa à noite, eu fiquei impactado com o que ele disse. Ele nunca entrou na igreja, pelo contrário, ele perseguia crente. Então ele chegou tão cheio de uma alegria que estava contagiando tudo e todos. Ele me contagiou porque ele estava cheio, ele teve um encontro. Então Jesus o cura. Ele vai na minha casa, eu estava abatido, eu estava, triste. E ele só falou das coisas de Deus, de Jesus, do que Jesus fez. Ele não falou porque ele sabia de tudo, ele só falou, Marconi, poxa, tu tem que ir na igreja, e chorou, eu chorei também, e ele começou a falar, eu fui impactado com aquilo, e eu fui para a igreja com a minha esposa e meus filhos. Quando eu entrei, eu chorei como um menino, uma criança, e chorei muito, porque o Senhor lhe disse, filho, tu não estás só nesta peleja, eu estou contigo. E Jesus mudou a minha história. Palavras de vida. Não foi uma palavra, irmão, dele, mas ele falou só de Jesus. Esta palavra tem que estar cheio em nós. Você tem que estar cheio para saber dar uma resposta à sua esposa, ao seu marido, ao seu filho, ao seu vizinho, aquele que te ataca, aquele que te aborrece, aquele que te fere. É palavras de vida e não de morte, e você tomar a posição, porque é isso que Jesus quer de nós, que nós tenhamos palavras de vida e não de morte, palavras que levantam, palavras que faz a pessoa ter uma coragem, uma palavra de Deus que levanta uma pessoa, diz, olha, vai nessa tua força, continua, porque o Senhor é contigo, o Senhor não te deixa só, Ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Irmão, que nós sejamos esse canal de bênção, no que nós falamos, no que nós pensamos,
Nós temos que falar isso, palavras de vida e não de morte. Temos que falar palavras, irmão, e que tenhamos palavras reveladas por discernimento espiritual. E isso Deus faz quando você está na posição, sabe, quando você está buscando do Senhor, Ele te enche, Ele te faz um vaso escolhido para pregar a sua palavra e ser usado por Ele para ter a palavra certa, uma palavra com discernimento, uma palavra que olha e o Senhor revela coisas ocultas para aquele que é servo e para ele ser o canal de bênção na vida daqueles que encontra com aquele que tem Jesus dentro do seu coração. Se alguém te encontra, irmão, e você não fala de Jesus um momento, não fala da palavra, não fala do que Jesus faz, não, tem algo que precisa ser reavaliado, porque você fala normal, até as palavras normais, as tuas palavras normais, ela tem sempre algo de Deus, com a sabedoria do Evangelho de Cristo, para que você e eu sejamos usados para fazer a diferença e pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Aleluia! Em João capítulo 4, verso 28 e 29, muito conhecido, aleluia, glória seja dada a Deus. No capítulo 4 de João, no verso 28 e 29, é aquele encontro da mulher samaritana no poço de Sicá. Amém? Aquela mulher em que os discípulos não entraram lá em Samaria, religiosa ainda, porque os judeus não falavam com os samaritanos. Nesta hora todo mundo foi comprar as coisas, só ficou Jesus, porque Jesus foi falar palavras de vida e não de morte. Para quem? Para esta mulher. Ele tem um encontro com ela, conversa com ela e pede água para beber a esta mulher. E esta mulher diz: sendo tu judeu, por que me pedes água? Então esta mulher começa a falar para Jesus essas palavras. Então Jesus diz o que ele falou, o que nós lemos. E ele diz, aleluia, quando ele conversa com ela, ele diz, olha o que Jesus vai falar, aleluia, no versículo, olhe bem aqui, verso 13, disse-lhe Jesus, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, aleluia. No verso 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aleluia. Jesus está falando com ela, Jesus está conversando com esta mulher, Jesus está explicando a ela, e dizendo a ela que Ele é a água da vida. Ele fala as palavras que ela necessitava ouvir. E ele pergunta, onde está teu marido? Ela diz, eu não tenho marido. Mas ela já teve 5, estava com 6º, mas não estava casada. Então ele diz, traz ele. Para quê? Para abençoar, para fazer a vontade de Deus, porque Ele é o Senhor. É Ele que quer que nós venhamos nos consertar em tudo. Não adianta, irmão, ter coisas que você está vendo que não está de acordo e você continua. Você tem que consertar. Conserte as coisas. Conserte aquilo que é necessário consertar nas coisas referente a Deus. Porque Ele quer te usar e quer me usar para falar palavras de vida àqueles que precisam ouvir a voz de Deus. Aleluia.
Aleluia. Então ele fala com ela, com esta mulher. Jesus tinha uma autoridade espiritual para responder as respostas dela. Aqui, o fato de Jesus conhecer o coração da mulher samaritana a fez crer que Jesus era um profeta. Aleluia. Quando nós temos uma revelação de Deus, enquanto conversamos, podemos abençoar vidas e manifestar o reino de Deus por onde nós passamos. Ou seja, você é alguém, irmão, quando você se enche do Senhor, da palavra, o Senhor vai te usar, irmão, justamente nas pessoas que precisam. Deus vai fazer você falar coisas que esta pessoa vai dizer verdade, o que você está dizendo. E muitas vezes, irmão, Deus já me usou, já usou com certeza vocês, que você fala algo que vem de dentro, é porque Deus está revelando, está mostrando, aí a pessoa começa a chorar. Não é você, não sou eu, é palavra de Deus, porque você é canal de bênção, porque você já foi a Jesus, e se você está com Cristo, rios de águas vivas tem que sair de dentro de nós. A palavra de Deus tem que sair de nós como palavras de vida e não de morte. Aleluia! Glória seja dada a Deus. Que Deus te dê, irmãos, discernimento, palavras reveladas, e isso Deus quer fazer na minha e na sua vida. Creia nisso. Jesus saiu sozinho, ele disse, eu vou lá. Ele precisava falar, mas ele, irmão, foi. E quando ele pregou para ela, hoje ele diz para mim e para você, ide pregai o evangelho. Espera que vai alguém aí falar contigo acerca de mim. Aleluia. Que seja eu e você, irmãos, sejamos usados para ser bênção de Deus, para falar as coisas de Deus àquelas pessoas que precisam ouvir. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos chamou para fazer parte da família de Deus. A igreja é o corpo de Cristo para fazer a vontade do Pai. Aleluia! Irmão, quando nós temos um encontro com Jesus, nós temos que ter palavras de autoridade espiritual. Aleluia. Em João 4:28, em Lucas 20, olha o que está escrito em Lucas 20. Aleluia. Lucas 20, está escrito assim, do verso 1 ao 8. E aconteceu num daqueles dias, que estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciões, e falaram-lhe dizendo, dize-nos, com que autoridades fazes essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, Jesus, disse-lhe, também eu vos farei uma pergunta, dize-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles razoaram entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhe disse, tampouco vos direi com que autoridade eu faço isso. Aleluia. Observe, Jesus tinha, irmãos, autoridade espiritual para responder a respostas maliciosas. Irmão, nós vivemos uma situação que muitas pessoas fazem perguntas, querendo roubar a minha fé e a sua fé. Nós temos que ter palavra de Deus, cheio da palavra do Espírito Santo, para ter uma resposta vinda do alto, quando você e eu nos depararmos com situações
que venha sobre a minha e a tua vida, porque nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Nós estamos aqui só de passagem, porque a gente tem a nossa Canaã celestial, é para lá que eu vou, é para lá que você quer ir, é para lá que nós vamos, e é para lá que nós, irmãos, almejamos um dia estar com Jesus. Então esta é a visão das coisas, que nós precisamos ter essa resposta. O Senhor sabia, Ele não agredia as pessoas, Jesus não agredia. Então não adianta, irmãos, você entrar por palavras, por situações, de coisas que as pessoas perguntam, querendo agredir, sabe, a tua fé, e você também agride. Não, irmão, que Deus te dê palavras de sabedoria, palavra com autoridade espiritual, irmão, para nós, sabe, acabar qualquer conflito, porque Jesus, Ele não atacava, Ele não agredia, mas Ele colocava as pessoas em conflito, as pessoas que perguntavam isso consigo mesma, era isso que Ele fazia, e por isso as pessoas passavam a respeitá-lo, sabe? As pessoas olhavam e diziam, realmente, porque no capítulo 7, você vai ver um homem dizendo, mas ele falou com muita autoridade, ele falou assim assado, era para levar ele, mas nem conseguiu, não dava, porque foram impactados, eles estavam impactados com o quê? Com o que Jesus falava, com a palavra de autoridade que Jesus falava. Mas se nós estamos em Cristo, nós temos que ter palavras de vida e sermos cheios do Espírito Santo para responder àquele que faz perguntas que querem agredir a nossa fé. Então, com sabedoria, você terá a palavra de autoridade espiritual para responder, sem ferir, sem atacar, mas apenas dizendo, Jesus é o meu Senhor, é a minha vida. Creio que Ele jamais nos deixa só, Ele não te deixa só, então é Ele que é o Senhor, porque quando você não tem, irmãos, nós somos, sabe, tratados como pessoas que não têm autoridade, somos como um menino, pessoas que não têm sabedoria, então eles vêm para tirar a autoridade da pessoa e dizer assim, ó, você não sabe nada, você não vai porque você discute, você entra para agredir. Que nós, irmão, tenhamos em nós a palavra certa de sabedoria de Deus, porque de dentro de nós sai vida e não morte, palavras de vida para o Senhor usar a minha vida e a tua vida na hora certa, aonde quer que nós estejamos, no trabalho, em casa, na escola, na faculdade, dentro do ônibus, dentro de metrô, aonde você for e eu estiver, onde eu estiver, eu sou discípulo de Jesus. Você é discípulo de Cristo, você é da família de Jesus. Que tenhamos a palavra de autoridade espiritual em nós. Aleluia! E a última, são várias, mas eu quero terminar aqui. Palavras de humildade. Isaías, lembra? Não vou nem abrir. No capítulo 6, verso 5. Isaías, ele reconheceu, sou homem de lábios impuros. Então ele confessa, ele se humilha. Que nós, irmãos, venhamos a nos humilhar, não achar que você é melhor do que o outro. Não ache você que você é melhor, que ora melhor, que canta melhor, que faz isso. Não faça isso. Seja humilde diante do Senhor. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele te exaltará. E Isaías era um profeta, aquele profeta messiânico que escreveu o livro de Isaías, que é uma mini Bíblia dentro da Bíblia, 66 capítulos também. E este homem se humilhou. Então Deus, olhando de lá, manda um serafim pegar com Atenaz uma brasa e toca nele, e renova ele, e faz com que ele seja o profeta messiânico que nós conhecemos. O outro, também em João capítulo 3, verso 30, sabe quem era? João Batista. Então João Batista, este homem que o Senhor mesmo deu testemunho dele, e disse, nascido de mulher,
não tem ninguém maior do que João Batista. João Batista, aquele homem que nem entrou e ousou entrar em Jerusalém, ficava no deserto, comia gafanhoto e também mel. Este homem, que muitos iam vê-lo, muitos, se ele entra, ele não tinha condições e se corrompia. Então ele ficou, porque quem tem que entrar em Jerusalém era Jesus, o autor da vida. E ele entra, e ele faz a diferença, porque ele é cheio da palavra, porque ele é a palavra, e ele entrou. Aleluia! João Batista se humilha. É necessário que tu cresças e eu diminua, desapareça. Aleluia. Então que tenhamos, irmão, esta palavra, sabe? Palavras humildes. Palavras, irmãos, de humildade diante de Deus. Diante, irmão, do Senhor e Salvador Jesus. Quando o homem se exalta ele mesmo, irmão, vai cair. A exaltação vem de Deus, tudo vem do Senhor, e que sejamos, irmãos, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, para quando Deus nos usarmos, irmãos, é para fazer a sua vontade, fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Aleluia! Humildade, isso é a fórmula, irmão, de sucesso. É uma fórmula de sucesso para o mundo espiritual. Não é sucesso que um homem quer, não é o sucesso de você alcançar o que você quer, as suas metas no mundo, não. É um sucesso, irmão, espiritual com Deus. É algo que transcende o que os homens pensam ou o que eles querem. É algo, irmão, que agrada o coração de Deus, porque afinal os humilhados serão exaltados. Isaías se humilhou e confessou as suas limitações, e por isso ele foi tocado pelo serafim, e o Deus Todo-Poderoso o renovou. João Batista, apesar de ser um grande profeta, ele se humilhou para exaltar aquele que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E hoje em dia, quantos as pessoas, irmão, buscam, sabe, pela sua alta exaltação. Quantos querem ver a sua foto, quanto maior melhor. Quantos querem ver o seu nome em outdoor. Quantos querem a exaltação do homem. Quantos querem mostrar que ele é PhD em alguma coisa, doutor em divindade, pós-graduado em alguma coisa, e querendo ser, buscando títulos e tantas outras coisas. Mas nós fazemos menção do Senhor e nos humilhamos na sua poderosa presença, dizendo: Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida, Pai. Aleluia. Quantos querem ser isso, querem ser aquilo, mas que tenhamos palavra de humildade diante de Deus. Que você não queira ser a última situação, a última bala de um pacote, a cereja do bolo. Não, você não queira apenas ser servo e dizer: Jesus, me usa para levantar o que está caído e abatido, para fazer com que aquele pai que precisa do Senhor se levante e seja, meu Pai, usado pelo Senhor para louvor da tua glória, porque o Senhor é aquele Deus que quer que nós sejamos aquele que dá palavra para levantar o que está caído, para levantar aquele que precisa. Tem pessoas, irmãos, chorando porque não tem um ombro amigo. Tem pessoas que estão querendo até se suicidar, porque o inimigo das nossas almas está agindo. Que nós sejamos, irmão, cheio do Espírito Santo, e que de dentro de nós flua um rio de águas vivas, para fazer aqueles que estão caídos se levantar, para fazer aquele que está triste se alegrar no Senhor, para fazer aqueles que estão longe da vontade do Pai se voltar para Jesus e dizer: Jesus, hoje eu te aceito como meu único e suficiente Salvador.
porque eu entendo, Deus, que sem Ti eu não tenho palavras de vida, eu não tenho palavras que faz, Senhor Deus, nada, Pai, nessa terra, mas contigo, Pai, eu tenho a palavra de vida, e a Tua palavra, meu Deus, é a minha vida, a Tua palavra é que me sustenta, a Tua palavra é que me anima, a Tua palavra é que me levanta, a Tua palavra está comigo, porque é lâmpada para os meus pés, porque o Senhor é a minha luz, o Senhor é o meu Deus, e sem Ti, meu Deus, nada posso fazer, mas contigo, Jesus, eu vou saltar muralhas, porque Deus está comigo, e Ele é o nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu encerro, irmãos. Quero encerrar em nome de Jesus. Lá em Juízes, olha só que bênção. Que as nossas palavras, irmãos, seja a palavra que levanta, palavra que venha suspender, palavra que venha animar, palavra que venha dizer consegue, palavra que venha dizer continua, palavra que venha dizer não pare, porque o Senhor é Deus. Em Juízes capítulo 6 e no verso 13 está escrito: olha os midianitas fazendo horror, pessoas que só querem destruir, estavam destruindo tudo. Então a palavra de Deus diz: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, olha como esse homem estava abatido, olha como esse homem estava para baixo, olha como esse homem, irmão, achava que estava tudo perdido. Se o Senhor é conosco, Pai, porque tudo isso nos sobreveio, Pai, e o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, sabe, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor dá uma palavra, irmão, e é essa palavra que o Senhor quer que nós, irmãos, sejamos. E ele diz, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás o Israel das mãos do midianita, porventura não te enviei eu? Aleluia. Então, meu amado, este homem estava para baixo, esse homem estava abatido. Quantas vezes você está assim querendo parar, quantas vezes você desistiu do teu sonho? Meu amado, meu jovem, não pare, porque o Senhor é contigo, você tem Jesus e a força tua se chama Cristo. Vai para a tua casa cheio do Espírito Santo, vai trabalhar, vai para a escola, estuda, busca, não deixe morrer o teu sonho, lute pela tua família, lute pelos seus filhos, lute pela sua casa, lute, não pare de ser um guerreiro de Cristo, porque o Senhor é Deus e Ele te diz: vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Aleluia! O Senhor é contigo. Que nós tenhamos essas palavras. A pessoa está abatida e você não vai dizer: ah, desiste, para com isso. Não, você vai dizer palavras de vida. O Senhor está contigo, rapaz. Levanta essa cabeça. Ah, mas deu tudo errado. Não, para. O Senhor é contigo, levanta. Jovem, levanta tua cabeça. Vai fazer, vai conquistar, vai lutar. Seja um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, porque o Senhor é contigo e é Ele que quer que nós sejamos este canal de bênção, este vaso usado para trazer a vida àqueles que não têm o autor da vida, que é Jesus Cristo. Que você nesta noite saia de você palavras de vida, palavras de acordo com o Evangelho de Cristo, para levantar o abatido e dizer: Jesus está contigo. Eu vim aqui para te ajudar. Eu vim aqui para te estender a mão. Eu vim aqui porque o Senhor me mandou para te ajudar, para dizer que você não está só. Jesus é contigo. Amém, igreja? Fique de pé em nome de Jesus. Oremos, igreja. Amado Deus e eterno Pai, te damos graça, Senhor. Meu Jesus, Tu és o autor da vida, Pai.
Senhor Jesus, o Senhor é aquele que crê em Ti, Senhor. Fluirá, Senhor Deus, de dentro de nós rios de águas vivas, Pai. Senhor Deus, que não saia de nós, meu Pai, palavras, meu Deus, de morte, palavras de desânimo, Pai, palavras, meu Pai, que coloca para baixo, mas que saia de nós palavras de vida, Pai, palavras, Pai, que vem do Teu trono. Usa, Senhor Deus, o meu irmão e a minha irmã, meu Deus, aquele que entrou, meu Pai, achando, Deus, que não dá, que ele não tinha mais força. É o Senhor que renova as nossas forças, é o Senhor que nos dá asas como de águia, Pai, é o Senhor que nos faz, Senhor Deus, meu Pai, sair de situações que nós não sabemos sair, Pai. Às vezes a gente não sabe, Deus, o que falar, mas o Senhor nos dará a palavra, Deus, certa, na hora certa, para falarmos aquilo que Te agrada e sermos canal de bênção onde quer que nós estejamos, porque o Senhor nos chamou para fazer a Tua vontade e pregar o Teu evangelho e falar palavras de vida e não de morte. Abençoa, Pai, os meus irmãos. Meu Pai, que o marido tenha uma palavra doce, Pai, para a sua esposa. Que a sua esposa, meu Deus, tenha palavras, Deus, vinda do Senhor, Pai, para Deus restaurar, meu Deus, e trazer, meu Deus, ao casamento, Pai, o vinho da alegria, Pai. Senhor Deus, que os filhos, meu Pai, tenham palavras de sabedoria, que o pai tenha para com os filhos para com os pais, para cessar as guerras, para acabar os conflitos, para que nós tenhamos, meu Pai, palavras, Deus, de vida e sábia, vindo do Senhor, para os nossos vizinhos, para as pessoas que nos cercam, para as pessoas que nós encontramos, e que nós vivemos nessa terra, meu Pai. Apenas somos, Pai, peregrino, mas que nós somos, Pai, do Teu corpo, o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Jesus, e que a nossa vida seja pautada na Tua palavra, e que de nós saia palavras de ânimo, alegria e de vida, para louvor da Tua glória, Pai. Nós oramos, Deus, e nós Te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Nós oramos e nós Te agradecemos. Amém e amém.